Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um evento, né? Essa noite, contando com a participação de colegas de fora de Montes Claros. São todos urologistas, né? Doutor Walter Morato, de Patos de Minas. Doutor Alexandre Filipov, de Guanambi, Bahia. E provavelmente com a participação também do doutor Evaldo Gêmeo, que é um urologista de Montes Claros, que pode entrar aqui com a gente, tá ok? Então, gente, já começando aqui um pouquinho, a infertilidade masculina tem crescido exponencialmente, tá? Quando eu iniciei minha atividade em reprodução, há coisa de 25 anos atrás, essa causa de infertilidade em casais representava algo em torno de 20%. Com o passar do tempo, então, nós temos um crescimento gigante, de tal forma que, no mínimo, 50% dos casos de infertilidade conjugal hoje em dia tem no fator masculino a sua causa. Tá? Na nossa clínica, a nossa experiência pessoal mostra que talvez o fator masculino da infertilidade já esteja superando a taxa relacionada com mulheres, por vários motivos. Tá? Com sequelas do DST do passado, os casamentos desfeitos com vasectomia, né, uso de anabolizantes e outras questões. Logo, logo eu vou colocar uma abertura aí para os colegas contarem um pouquinho da experiência deles na parte clínica, lá da urologia, focada na questão da infertilidade. Tá? Vou dar entrada aqui, ver qual colega está aí, e vou fazer um convite para entrar. O Dr. Walter Morato, o Dr. Alexandre, vai estar aí com a gente. Boa noite, Walter. Boa noite, boa noite, doutor Orestes. Satisfação recebê-lo. Prazer enorme estar com você de volta aí, conversando. E a Fabiana, tudo bem? Tudo a paz aí, né? Aí tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Minha família toda. Tenho acompanhado você aí. Graças a Deus, né? Tem muito que comemorar na vida. Boa noite, doutor Alexandre Filipov. Boa noite. De Patos de Minas. Se vocês não se conhecem, não. Essa é uma oportunidade. O Alexandre é um parceiro nosso aí, profissional com boa expertise na área de reprodução. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, doutor, graças a Deus. Melhor agora com vocês aqui para a gente discutir uns casos. Tá ótimo, para mim vai ser um prazer enorme. Nós estamos criando essas lives com atividades afins na reprodução, exatamente para levar a informação descontaminada, né, para ver as diversas experiências que cada um de nós temos. Ainda agora mesmo eu estava fazendo uma breve apresentação para a audiência aí, falando qual foi a minha experiência há 25 anos atrás, desde 1992, quando eu iniciei a residência, a pequena influência do fator masculino, e qual é a situação hoje, né? Assim, praticamente está quase superando a incidência da mulher. Por favor, aí, o doutor Filipov, fala alguma coisa um pouquinho da sua expertise aí, da sua experiência pessoal lá em Guanambi, como que o senhor tem enfrentado essa questão da infertilidade, qual tem sido a procura, qual tem sido a abordagem, e o que você puder contribuir. Um pouquinho, fala de você um pouco também. Tá certo, doutor Orestes. Eu não tenho a vasta experiência que o senhor tem aí na área. Eu comecei o contato com a parte de infertilidade em 2018, lá em São Paulo, com o doutor Marcelo Vieira e o doutor... fugiu o nome. Sidney Glina. E
aí de lá para cá que agora eu venho mexendo com a parte de infertilidade. Trabalhei um tempo na clínica FIV de Marília, no interior de São Paulo, depois eu mudei aqui para Guanambi. Aqui eu não tenho a oportunidade de trabalhar com a parte assim, dinâmica, fazer a parte cirúrgica, mas a clínica eu acabo fazendo. Não tenho muito tempo, eu já peguei essa parte onde os homens já estão igualando ou às vezes até superando os casos de infertilidade, né? Realmente, como eu acabo só mexendo com a parte masculina, eu acabo não vendo o teor feminino no meu consultório. Mas a maioria que chega é só o fator masculino lá para mim. E passou pelos ginecologistas e geralmente não tem nenhum fator associado com a mulher. O que eu mais, assim, disparado, que eu tenho pego aqui de casos, o principal é varicocele. Varicocele é o principal caso que eu tenho pego que causando infertilidade. A região em si, ela é diferente de lá de São Paulo, eu tenho uma estatística muito grande de pacientes que se expõem a agrotóxicos e também a gente tem uma mineradora com minério radioativo. Então, a gente tem fatores assim um pouco especiais onde eu não tinha, onde lá em São Paulo eu acabava não pegando. Então, também tem esses fatores ambientais e fator de trabalho aqui na região, mas disparado está sendo a parte de varicocele. Porém, eu vejo um futuro breve aí de infertilidade por abuso de hormônio, que tem aparecido demais assim no consultório, pacientes aí utilizando hormônio de forma assim torto direito, pacientes jovens. Provavelmente a gente vai ter um aumento importante aí, eu acho, de infertilidade masculina por atrofia testicular, logo mais. Ok, a tendência desse crescimento realmente. Pessoal, quem tiver dúvida pode ir colocando na live aí perguntinha que depois a gente vai responder, tá ok? Passando por Walter, Walter, fala pra gente um pouquinho de você e um pouquinho da sua experiência aí sobre essa incidência de fator masculino e comenta um pouco a questão do varicocele, como que você vê? Bom, eu sou urologista já há 10 anos, né? Eu sou egresso da residência do Hospital das Clínicas da UFMG. Estou em Patos de Minas, desde quando saí da residência. Somos velhos conhecidos, né, doutor Orestes? Então, inclusive nessa questão da parte de fertilidade, a gente tem aqui esse trabalho realmente com a questão dos casais inférteis. Eu sinto um pouco de falta ainda na verdade, uma investigação mais aprofundada do fator feminino aqui em Patos. A gente tem bons profissionais, mas eu acho que ainda falta um quezinho a mais aí para a gente poder começar a lidar de uma maneira mais completa com a infertilidade do casal. Eu acho que isso aí é fundamental, porque às vezes a gente está tentando, né, resolver o fator masculino, mas existem outras coisas aí que estão ocultas, estão escondidas, e às vezes a gente não tem não tem o sucesso por causa disso, né? Então, realmente, uma das questões importantes que a gente precisa destacar é esse uso indiscriminado de hormônio. Está aumentando bastante, as pessoas estão muito inconsequentes, né, nessa questão. O número de profissionais médicos que está prescrevendo de maneira maciça os hormônios está aumentando bastante. Então, isso aí acaba dando respaldo para as pessoas usarem esse tipo de medicação, mesmo sem indicação, do ponto de vista de guideline, né, do ponto de vista urológico. Então, isso é extremamente preocupante, né? Sobre a questão da varicocele, é óbvio que a gente tem uma prevalência muito grande no consultório. E assim, a gente tem, graças a Deus, uma taxa de sucesso bastante considerável
né, no manejo cirúrgico dessas varicoceles. A gente faz a varicocelectomia microcirúrgica. Fui treinado no Hospital das Clínicas desde da minha residência a fazer esse tipo de abordagem. E tive o Reginaldo Martelo, né? Hã? Você esteve com o Reginaldo Martelo? Reginaldo né? Martelo, Dr. Augusto Barbosa. Augusto, é. Então, tive essa sorte, né? E tive a sorte também de chegar a Patos de Minas e encontrar a estrutura necessária para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, né? De maneira A condições de trabalho, né? Então, a gente tem essa vantagem aí de poder desenvolver essa questão da varicocelectomia microcirúrgica e de tratar a infertilidade da melhor maneira que nós podemos. Como eu disse, ainda falta alguma coisa, obviamente, mas eu estou muito satisfeito com o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui. Então tá ótimo. Deixa eu puxar aqui uma questãozinha aqui. Tem uns pacientes aí que estão... Deixa eu ver se localizei. Elogiando bastante o Walter aí. E tem um questionamento aí na live aí de uma paciente que fala que teve um orquite e que está com a oligospermia. Diante de um diagnóstico de orquite, fase aguda, com oligospermia, qual é a opinião de vocês? O que deve ser... Como deve ser norteado no início isso? Bom, é importante a gente ter em mente o ciclo, né, da espermatogênese, que geralmente em torno de 3 meses, né? Então, uma orquite, uma epididimite aguda, obviamente ela deve ser tratada e a gente tem que ter esse tempo do ciclo em mente. Então, a gente tem que fazer a repetição do espermograma e rever a questão dos parâmetros desse exame, mais ou menos com 90 dias, para a gente poder ter a noção do que está acontecendo. Obviamente, é importante o diagnóstico diferencial da orquite, da orquite bacteriana e da orquite viral, principalmente da orquite por cachumba, né? E essa aí pode ser deletéria de maneira definitiva, inclusive, principalmente essa cachumba que se desenvolve na população adulta e na população adolescente, né? Muito mais do que quando acontece nas crianças. Uhum. Uma coisa, a minha experiência pessoal aqui, eu pego pacientes que estão sequelados, né, já. Então, assim, eu gostaria de saber de você e o Filipov, está acontecendo esses diagnósticos aí de fase aguda, orquites, tem acontecido? Está mantendo, Walter? Está tendo uma incidência relevante? Olha, a orquite aguda, assim, a gente pega uma quantidade razoável no consultório, mas geralmente eu acabo pegando pacientes com uma idade mais avançada, já com hiperplasia prostática, com dificuldade para micção, e aí esses pacientes acabam que não procurando a parte de fertilidade, vai focado mais a orquite. Uhum. Lógico, a gente tem jovens por DST que acaba desenvolvendo, mas não é aqui na região não está assim, pelo menos no consultório não está alta essa taxa. Agora, teve um surto de uma época aqui de cachumba, e sim, peguei uma leva aí razoável de pacientes com um quadro aí de infertilidade por sequela de orquite viral. E aí fica um acréscimo, né, para pessoa, não sei quem foi, se foi mulher ou homem que perguntou, caso venha a ter uma sequela mais definitiva pela orquite, se for o caso do quem desenvolveu o parceiro dela, ter a orquite viral, aí a gente, se for um caso grave, aí já não tem muito o que a gente fazer, porque a orquite viral já é um quadro mais, um quadro irreversível. E aí a gente partiria mais para a clínica de fertilidade mesmo, né? Indicação de uma ICSI, se for uma azospermia, por um caso grave, até uma exploração aí testicular para uma possibilidade de espermatozoide. Essa questão que você até abordou bem aí, a questão da azospermia. No primeiro momento, o que você acha que é relevante que o profissional tem que estudar como regra?
logo inicialmente já definir qual tipo, obstrutiva ou não obstrutiva, para a gente poder fazer o rastreio para a melhor opção, né? Lógico, às vezes a gente vem com um caso obstrutivo simples, né? Um paciente, às vezes, que fez uma vasectomia já mais jovem, o casamento acabou não dando certo, e aí tá um novo casamento, é mais fácil para a gente fazer o diagnóstico, né? Mas tem os casos mais complexos. Para mim, no meu caso, assim, no meu caso, os mais complexos que eu vejo são os não obstrutivos, que às vezes a gente tem pouca informação do paciente, enfim, tem casos mais complexos para a gente tentar a fundo até chegar ao diagnóstico de idiopático, né, para descartar tudo realmente, para chegar na azoospermia não obstrutiva. Certo. E no que tange, mudando, Walter, quer acrescentar alguma coisa aí na azoospermia? Eu acho importante, assim, para quem está assistindo, né, entender um pouco a questão dos termos, né? A azoospermia, na verdade, é a ausência de espermatozoide no ejaculado. A ausência completa. E quando a gente fala em obstrutiva e não obstrutiva, significa que a azoospermia obstrutiva é aquela que existe uma obstrução em algum ponto do trajeto que leva o espermatozoide do testículo até o meio externo. Então pode ser uma vasectomia, que é responsável por fazer uma secção, né, por cortar o ducto deferente, ou então algum processo inflamatório, ou alguma agenesia, ou seja, o paciente não tem os canais deferentes, que acontece em algumas síndromes. E as não obstrutivas são aquelas que existe o caminho do espermatozoide do testículo até o meio externo, e a gente tem que procurar outras causas da não produção de espermatozoide no testículo. Certo. Perfeito. Perfeito. Especificamente quanto a essa questão de vasectomia, é uma pergunta que eu tenho aqui aberta aqui no meu segundo celular aqui. A paciente falando que tem 10 anos que o marido se submeteu à vasectomia. Desfeito o casamento, voltaram a casar. Ela pergunta se deve partir para a fertilização ou tentar a reversão. Eu gostaria de ouvir vocês dois aí sobre a posição nessa questão do tempo transcorrido entre vasectomia e arrependimento. E qual é a experiência que vocês têm especificamente nisso? Eu acho que a questão fundamental é a idade da mulher, da esposa. E é fundamental a gente entender, porque, obviamente, uma mulher que tem uma idade acima de 37, 38 anos, a gente tem menos tempo, né? Então, a reversão da vasectomia, ela tem a vantagem de ter uma resposta contínua. Então, eles podem ter outros filhos, né? E não só aquele naquele momento. Mas, com o passar do tempo tão grande, né, 10 anos de cirurgia, a gente sabe que as taxas de gravidez são baixas, né, menos de 50%. Então, quanto mais o tempo passa, menor a chance de reversão ou de recanalização e também menor a chance de gravidez. Então, isso aí tem que ser pesado. O tempo e também a idade da parceira, a idade da esposa, na minha opinião. Alexandre, pois não? Eu concordo também com o Walter. Acho que é importante a gente analisar um contexto, o casal em si. É muito importante para a gente ter o tempo. Se for um casal que, assim, a idade da mulher avançada, a gente não pode ficar perdendo muito tempo. Eu acho que realmente a indicação seria direto para a fertilização. Se for um casal jovem, dá para a gente optar pela recanalização cirúrgica. Mas tem que avaliar, realmente a idade já é avançada. Né? O meu chefe, ele falava assim, idade ajuda muito, mas o importante é sempre avaliar. Porque quando ele fazia o exame físico e avalia principalmente o epidídimo, ele sempre falava, se o epidídimo está cheio ainda, não está esvaziado, tem uma chance de ainda você ter um líquido produtor e conseguir fazer a recanalização mesmo com um certo tempo. Claro, se o casal tiver tempo para isso.
Porém, se você pegar uma cirurgia de longo tempo, epidídimo esvaziado, possivelmente já tem obstrução entre testículo e epidídimo, possivelmente já não vai ter mais passagem de espermatozoide, e aí não seria recomendado fazer a reversão dessa vasectomia para o paciente. Vocês têm assim, uma estimativa, que é uma coisa importante, né? Se tentou fazer a vasectomia, se reverter, e teve aquela resposta inicial, né? Vocês têm uma ideia assim, de quanto tempo que você pode considerar que ainda dá para esperar de resultado? Por exemplo, 4 meses, 6 meses após a reversão, se isso aí deu o máximo que pode ser dado ou não? Ou tem que esperar mais tempo ou menos tempo para ver qual é a resposta à cirurgia? Eu acho que isso aí também depende da análise de um contexto, né? A gente tem que ter uma conversa com o casal. É óbvio, que tem essa questão do ciclo, né? Como eu disse, da espermatogênese. Mas uma vez que a gente tem a reversão, que basta existir espermatozoide no ejaculado, eu acho que o tempo mínimo é esse, entre 6 meses e 1 ano, para a gente poder esperar. Mas a gente também tem que conviver com a questão da ansiedade do casal. Isso não é fácil, né? A gente já tem ali, obviamente, e infelizmente, uma pressão social de pais, de irmãos, de primos, que isso mexe muito com o casal, principalmente com a mulher, né? E isso gera problemas até do ponto de vista de relacionamento, né? Então, assim, às vezes o casal se vê obrigado, por exemplo, a intensificar as relações no período fértil. Isso passa a ser uma obrigação, diminui a questão da excitação, do desejo, e isso diminui, inclusive, o volume do ejaculado. Então, eu acho que a gente tem que ver muito essa questão do ponto de vista de relacionamento do casal para bater o martelo e fechar um tempo necessário. Por exemplo, a partir de agora, eu acho que vocês já podem procurar a questão da fertilização, porque provavelmente essa reversão deu certo, mas às vezes a gente não tá conseguindo o resultado que a gente queria. Então, eu acho que essa avaliação é super importante, inclusive, às vezes, com respaldo da psicoterapia, de um psicólogo por trás, para poder ajudar a gente. Tá certo. Isso aí, a abordagem realmente da medicina é sempre assim, né, gente? Cada caso é um caso, você tem que considerar todos os aspectos para optar, né? Não é questão da cirurgia, o profissional que fez a cirurgia não ficou boa, não é nada disso. A questão é a espermatogênese que acontece posteriormente, né? Que não depende do ato profissional, vai depender, sobretudo, da resposta, do dano testicular que aconteceu, que acontece ao longo dos anos com a vasectomia, né? Só para falar com a audiência que é leiga, que quando o profissional liga lá o canal deferente, faz a vasectomia, o organismo continua produzindo espermatozoide, que acumula na bolsa, distende, e acontece um contato com o espermatozoide com o sistema imunológico do paciente. E o espermatozoide é uma proteína estranha, ela foi formada depois do nascimento, foi formada depois da puberdade. Então, o organismo identifica isso como algo estranho e produz anticorpos anti-espermatozoide. De tal maneira que no futuro, quando reveste uma vasectomia, acaba, às vezes, não tendo quantidade. Quando tem quantidade, os espermatozoides são parados, né? Sem motilidade, baixa motilidade, em função deste bloqueio de anticorpos, de autoanticorpos gerados pelo sistema imunológico do paciente. O doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui, ó, o paciente que falou que teve uma criptorquidia e só foi conseguir tratar com 15 anos de idade e que hoje está com azoospermia. O que você acha do caso? Ô, doutor, bem, inicialmente já foi tratado já... foi feita a cirurgia para devolver ao escroto lá os 2 testículos, que ele fala aqui na pergunta. E ele está com azoospermia. Eu imagino que já deve estar com um testículo pequeno, tudo aquilo que a gente bilateral. Foi bilateral, bilateral. Bem,
já primeiro que já corrigiu muito tarde, né? A gente coloca na literatura com correção pelo menos aí até 2 anos de idade. Após isso, a gente pode ter uma atrofia muito importante aí do testículo, que deve ser o caso às vezes dele, porque explicando para ele o que seria o caso. O testículo, quando ele não desce, que ele não encontra-se no escroto, isso pode causar um aumento da temperatura. Ele estando no escroto, geralmente a gente fica 2 pontos abaixo da nossa temperatura corporal. E essa temperatura é muito importante para a preservação e a formação dos espermatozoides de forma correta, saudável. Altas temperaturas, que seria até um fator, por exemplo, profissional, paciente que se expõe a alta temperatura, forno de altas temperaturas sem proteção, até quadros, já vi infertilidade temporária para quadros febris altos, por exemplo, uma dengue muito importante, o paciente ficar com uma infertilidade temporária até voltar ao espermatogênese normal. Então, assim, o que aconteceu? Ele permaneceu por muitos anos com esse testículo, de forma fora do escroto, recebendo temperatura mais alta, sofrendo agressão, possivelmente atrofiou, deve ter aí uma produção hormonal talvez razoável, porém as células produtoras de espermatozoides provavelmente estão deterioradas e agora ele está com uma azospermia aí, possivelmente irreversível, uma azospermia não obstrutiva. No caso dele, no máximo, talvez uma microtese para tentar avaliar se há algum canalico produtor de espermatozoide para uma possibilidade de filho com o gene dele, ao meu ver. E aí, Walter, quer acrescentar? Não, concordo plenamente. Assim, é uma situação muito triste, né? Na verdade, porque obviamente não depende do paciente. Essa correção aconteceu de uma maneira muito tardia, aos 15 anos de idade. Então, teve esse processo de perda celular, né, de atrofia testicular. E é isso, o que provavelmente ele vai ter que partir é para a microdissecção, ou seja, é fazer uma cirurgia em que se abre o testículo e procura-se ilhas de espermatozoides nesse testículo, e aí se retira os espermatozoides para poder fazer o processo de fertilização, enfim. É a ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Então, realmente, para esse paciente, as opções são bem reduzidas. Dizer que é impossível, eu acho que hoje em dia a gente não pode dizer que é impossível, né? Porque nós temos umas técnicas cada vez mais modernas, enfim. Mas as opções para esse paciente, realmente, elas são bem mais restritas. Tá. A doutora Camila Bertoloni aí na live está perguntando especificamente sobre a astenospermia leve. Se isso tem uma abordagem, é uma dificuldade para a gravidez e se há uma possibilidade de melhorar a motilidade por meios clínicos. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa a gente precisa ter a confirmação dessa astenosou em 2 exames, né? A gente sabe que a gente precisa de pelo menos 2 espermogramas quando a gente tem algum tipo de alteração. Porque se veio em um espermograma só, a gente tem uma variabilidade muito grande de resultados dos espermogramas, eles variam. Então, ainda mais que é um caso leve, a gente pode ter uma variação que coloca esse paciente, às vezes, no segundo exame, dentro dos parâmetros normais, de acordo com a OMS, né? Então, é lógico que que existe uma gradação. A gente tem os pontos de corte, mas se o paciente tem uma astenosou, mesmo que seja leve, pode estar prejudicando, sim. E a gente tem que buscar uma causa por trás disso. Por exemplo, a questão da própria varicocele, que pode estar levando a esta astenosou. E também, obviamente, não é porque a gente encontrou isso no espermograma que a gente vai
abrir mão de uma investigação do fator feminino que também pode estar envolvido. Ok, é exatamente esse ponto aí, gente, que a gente importante frisar, que até 20% dos casos de infertilidade você tem associação de fatores, tá? Um pequeno problema no homem, um pequeno problema na mulher gera um grande problema, que é a ausência de gravidez. Na nossa clínica, a gente tem uma experiência interessante, que tem casais que são inférteis, que separam e seguem caminhos distintos, casam lá na frente e têm filhos com os novos parceiros. Tá? Numa evidência aí de que realmente a infertilidade, às vezes, ela é relativa. E é decorrente disso aí, da associação de fatores. Qual é a opinião que você tem, Alexandre? Concordo com o doutor. A gente precisa primeiro avaliar se realmente é verdadeira ou temporária. Pode ser só simplesmente uma produção ruim de espermatozoide de forma temporária. Um segundo espermograma, com a diferença pelo menos aí de 15 dias até 30 dias, para a gente avaliar uma nova leva de espermatozoides, seria o ideal. E se confirmasse uma alteração leve de motilidade, aí a gente abre a investigação. Primeiramente, a gente precisa saber a causa. Fator de risco, ocupacional, uso de medicamentos, de anabolizantes, enfim, toda aquela pesquisa que a gente precisa fazer para tentar descobrir uma causa. Chegando ao final, se realmente não for descoberto nada e chegar ao caso idiopático, o que eu acabo fazendo? Eu acabo utilizando inicialmente, antes de mandar uma fertilização, polivitamínico, e recentemente, em 2021, se não me engano, acompanhando o Dr. Conrado, lá de São Paulo, um andrologista, ele também colocou um trabalho falando sobre ômega 3, com melhora de qualidade da parte de espermatozoide. Eu tento, por um tempo, isso avaliando, claro, a idade do casal, se dá para ter esse tempo ou não. Se for possível a melhora utilizando essas medicações, ótimo, a gente às vezes pode ter um resultado positivo. Não tendo melhora, aí eu já indico a caminho para a utilização. Ok, então usar um antioxidante, por exemplo, pode dar corrigir uma varicocele que está associada, usar um antioxidante, que são coisas que melhoram a performance do espermatozoide, né? Pode melhorar a movimentação e ajudar muito aí. Sim. Sim. Quer acrescentar alguma coisa, Walter? Não, acho que isso foi perfeito. Agora tem uma questão que às vezes a gente não leva em consideração. Tem muita gente que coloca o notebook no colo, né? Para fazer as atividades. Então, eu sempre pergunto no consultório, que isso aí causa um aumento da temperatura testicular e pode gerar essas alterações de maneira transitória. E episódio de febre também tem que ser bem pesquisados, muito bem pesquisados. Então, basicamente, mas é isso aí mesmo, é buscar os fatores de risco e tentar corrigir. Tá certo. Eu tenho aqui algumas perguntas, um número grande das caixinhas que nós abrimos aí durante a semana, sabe? Eu vou tentar passar aqui algumas coisas para ver qual a opinião para vocês. Tem algum assunto, nós já tocamos nele aqui. Qual o tratamento mais eficaz para a vasoospermia? Nós falamos já. Em relação à oligoespermia, existe uma abordagem clínica, medicamentosa ou cirúrgica que você acha que pode ajudar? E eu acrescento aqui, até quando você pode esperar? Porque, veja bem, se tem uma oligoespermia leve, um paciente que tem, por exemplo, 12 milhões por ml, tem 2 milhões de ejaculado, faz 24 milhões, é diferente de uma pessoa que tem 5 milhões por ml e chega a 10 milhões. Até onde, assim, a abordagem medicamentosa pode dar um alento para um paciente? Né? No caso de uma oligoespermia idiopática, que eu vou colocar aqui para centralizar bem isso. E aí, Alexandre? Certo. Assim, eu não tenho um número base, eu acabo realmente estudando como que está a situação. Mas vamos lá, só uma oligoespermia, qualidade boa, movimentação A para o paciente que é leigo, movimentação A no espermograma, é a melhor movimentação que a gente tem, que seria a movimentação ideal para a gente ter uma gestação.
A gente teve também recente aí uma alteração, a gente vai ter uma alteração aí de número do espermograma, segundo o pessoal da Europa, né? A gente vai baixar para 13, não sei se vai confirmar ou não, mas eles estavam falando para baixar para 13 milhões de espermatozoides por ml. Mas assim, eu, por experiência própria, pacientes com movimentação boa, e com cerca até de 8, 9 milhões de espermatozoides por ml, com tratamentos medicamentosos igual ao referido na anterior, teve sucesso. Inclusive, eu tive a infelicidade de um paciente reverter uma vasectomia com espermograma azoospermico de controle, depois de 1 ano, e com 9 milhões de espermatozoides, com que ele fez espermograma, deu 9 milhões de espermatozoides, com categoria A de 15%, e a esposa engravidou. Então, assim, na parte de fertilidade, às vezes a gente se surpreende com coisas que a gente acha que não vai dar certo e no final acaba dando. Mas, a princípio, se o casal for jovem, né, dá possibilidade de tempo deles tentarem, eu apostaria na medicação, mais ou menos nesse nível, de 8 a 9 milhões de espermatozoides por ml, no máximo 1 ano. Vamos colocar um casal aí de 30 anos, os dois. 1 ano nessa tentativa com medicamento, sem sucesso, aí eu partiria já para a parte de fertilização. Porque como o Walter falou, não é só... A gente tem toda uma programação, porque filho hoje é programação, às vezes está passando aquela programação deles, tem a parte de trabalho, enfim. Também às vezes precisa disso, né? Então, demorar demais pode passar a programação do próprio caso, vai causar enfim, todas as outras coisas associadas. Mas eu não passaria mais do que 1 ano nessa tentativa. Acrescenta alguma coisa, Walter? Bom, eu, assim, sinceramente, eu acho que quando a gente tem a possibilidade... Porque um dos fatores limitantes, obviamente, que a gente tem que conversar com o paciente, é a questão financeira, né? É uma questão que não pode ficar fora da nossa conversa no consultório. Agora, porque quando a questão ela é idiopática, fica essa incerteza sobre essa questão de uso de antioxidantes, etc. Né? Porque a gente tem recomendações nos guidelines, mas são recomendações de um nível mais fraco. Então, se o paciente ele tiver condições de já partir para fazer a fertilização ou a inseminação, que seja, né, buscar um método assistida, né? Buscar um método assistido, eu incentivo, sabe? Porque, principalmente pela questão de a gente não sabe o tempo que vai demorar e a gente não sabe também quantos filhos o casal quer ter, né? Então, às vezes, a gente protela um tempo e aí fica apertado para ter o segundo, para ter o terceiro filho, se não der a sorte que eu dei, né? Mas eu acho que isso é super importante a gente discutir também, que é a questão financeira do casal. Porque, na verdade, quando a urologia não consegue dar muita resposta para o paciente, ele vai ter que recorrer à reprodução, que é um tratamento um pouco mais oneroso e tal. Então, talvez esteja aí uma justificativa para o colega urologista tentar tirar um pouquinho de água da pedra, né? Às vezes, força um pouco e tal, com um propósito nobre, inclusive, de ajudar o casal, que sabe que você não vai ter uma perspectiva maior. Senhores, isso aqui eu vivi, ó. Tem uma pergunta aí, o Cardoso 3892, perguntando se a Covid causa infertilidade masculina. O que vocês conseguiram ver aí nessa pandemia sobre isso? Quer começar, Walter? Assunto difícil, hein? Porque, olha, veja bem, quando estourou a pandemia, nós ficamos 3 meses com a clínica fechada, porque foi a norma da Anvisa. Era uma coisa que surgiu aí, vou fugir para as colinas porque o mundo está acabando e tal.
ninguém sabia de nada. Nós paramos totalmente do nosso trabalho, ficamos 3 meses sem fazer nada. E a gente ficava estudando aqueles pequenos estudos que apareciam, mostrando e tal. E parecia, naquele momento, que a fase aguda da infecção pelo Covid-19 provocava uma lesão testicular, com a baixa na produção de espermatozoides, mas que aquilo parecia que era temporário. E hoje nós sabemos que já está tendo uma recuperação, né, daqueles homens que sabidamente tiveram Covid, tiveram na forma grave e teve uma redução de produção de espermatozoides. E eu queria ver um pouquinho com você, se vocês tiveram alguma experiência sobre isso, por ocasião dessa pandemia, ou não. Eu acho que é muito cedo ainda para falar. Porque, como a gente está colocando aqui, né, muitos casos, uma porcentagem muito grande dos casos de infertilidade, eles são absolutamente idiopáticos. E para a gente colocar na clínica, no dia a dia aqui, uma associação do Covid com a questão da infertilidade, eu acho que a gente vai precisar de estudos muito robustos e muito bem sedimentados, muito bem elaborados, para a gente conseguir provar esse tipo de associação. Né? Do ponto de vista, exatamente. Do ponto de vista tecidual, do ponto de vista molecular, a gente vai precisar de uma coisa muito mais concreta e robusta para a gente poder atribuir essa causa e consequência aí, na minha concepção. E aí, Alexandre? Eu também não consigo fazer ainda essa associação. Já tive até questionamento de pacientes no consultório, não só da Covid, como propriamente da vacina, se a vacina poderia causar isso também. Eu falei, fica difícil, porque está muito recente. E, assim, como que eu vou provar que aquele paciente que passou pelo problema do Covid, sem nenhum exame prévio, ele era normal antes e depois do Covid, que ele foi ter algum problema de fertilidade? A não ser que tenha... São raros os pacientes que vêm em consultório e falam, doutor, eu vou casar, quero fazer os exames gerais e quero saber minha fertilidade. E aí ele pega e faz um espermograma lá com a gente, tá perfeito. Aí, uma semana depois, ele pega Covid, fica internado e depois, quando ele vai tentar, faz o exame que mostra que ele ficou com problema de fertilidade. Infelizmente, eu não peguei nada desse tipo. Mas como é que eu vou provar que a infertilidade dele foi ocasionada pelo Covid, às vezes grave, que ele teve, ou ele já tinha um problema idiopático antes, que a gente não conseguiu, não sabe, ou não identificou? Esse vai ser o maior problema, no meu ver. Não... Assim, nós poderíamos ter até estudos, esses estudos que não demonstram relação causa e efeito, apenas associação, né? Casual, mas sem uma relação. Que teria que ser um estudo prospectivo, controlado. Isso aí talvez a gente nem tenha. Mas nós vamos ter que esperar aí para ver o que o mundo tem a nos mostrar. Tem uma paciente que é a Gardênia falando que a paciente já fez cirurgia de varicocele, mas mesmo assim não teve resultado e não consegue ter filho. E tem uma segunda pergunta da Tayane aí, que andar de moto causa infertilidade masculina? Bom, sobre a questão da varicocele, da cirurgia da varicocele, a gente, obviamente, tem que alertar o paciente que não existe nada que seja 100% que vá levar a uma gravidez, né? A cirurgia ela pode melhorar o padrão dos espermatozoides de diversas maneiras, mas nem assim a gente tem a certeza da gravidez, também porque existe um fator feminino envolvido. Então, e depende também de como está esse espermograma previamente. A gente sabe que a gente tem respostas melhores em pacientes com alterações menores, em pacientes, às vezes, com um asteno ou um oligo mais discretos, mais leves, e aquele paciente, por exemplo, que tem uma azospermia, ou seja, uma ausência completa de espermatozoides, ele pode se beneficiar da cirurgia de varicocele, mas, obviamente, esses pacientes têm uma taxa de resposta menor, tanto na questão do espermograma, quanto na questão da gravidez em si.
Eu falo que correção de varicocele é tempo. Infelizmente, nem sempre a gente consegue diagnosticar logo de início. Então, o que ela já destruiu, não adianta, às vezes, o colega iludir o paciente e falar, não, pode deixar que eu vou te operar e você vai resolver o seu problema. Se o testículo já está com uma falência importante, você pega um paciente com FSH extremamente alto já e varicocele, num espermograma bem alterado, você pode melhorar um pouco, mas que às vezes vai conseguir fazer a gestação em casa, às vezes não vai conseguir, não. O máximo que você pode fazer, às vezes, é melhorar um pouco para dar uma maior chance na fertilização. Porque até pergunto para a Walter, se for um casal, por exemplo, Walter, jovem, e que tem condição financeira, que dá tempo deles esperarem, e o paciente tem uma varicocele e com uma importante falência testicular, por exemplo, já descartou fator genético, entre outras coisas, só tem um espermograma de 1 milhão de espermatozoides por ml, 10% de categoria A. Você indica, por exemplo, um FSH de 12, bem alto, com uma boa falência testicular. Você mesmo assim indica a cirurgia para uma possibilidade de fertilização ou o paciente você indica direto ir para a fertilização? E a testosterona normal? Normal. O FSH está conseguindo ali compensar, né? Bom, eu prefiro tentar a varicocelectomia primeiro, no casal jovem. Porque, como eu falei, a gente vai ter nesse caso, por exemplo, a gente vai ter uma resposta contínua, uma resposta para ter vários filhos ou para ter mais de um filho, né? E a gente também foge um pouco da questão, porque assim, isso aí é experiência própria, né? O doutor Oreste sabe disso. O ato ou a questão de passar pelos processos de gravidez assistida, se a gente não tiver muita cabeça, ele desgasta muito, principalmente a mulher, né? Estressante, invasivo, estressante. Né? Ela precisa tomar medicação, precisa fazer aquela monitorização de ovulação, ela precisa estar presente o tempo todo, enfim. Então, eu prefiro fazer e esperar 1 ano. Né? Eu faço espermogramas trimestrais e espero 1 ano para poder depois, às vezes, encorajar a partir para uma próxima etapa, na verdade. Certo. Gente, eu já vi algumas questões aí relacionadas com outros problemas de fertilidade. Eu vou deixar para responder isso pessoalmente, depois eu mando as informações para cada paciente, tá? Vamos dar uma prioridadezinha aqui para essas pacientes que estão focando na questão da infertilidade masculina, porque a gente não pode perder a chance de ouvir esses colegas aí que representam um lado importante da questão, tá? A Batista Rosana está perguntando aqui, o homem com... É uma pergunta que é difícil de ser respondida, mas o homem com testículo pequeno, isso é causa de infertilidade? E fala que não tem bolinha dentro do testículo, é realmente difícil de falar, né? Mas precisa de uma avaliação de... É um indício importante, né? Na verdade, o testículo diminuído de tamanho é um indício muito importante que deve ser considerado. Esse testículo diminuído de tamanho pode significar algumas doenças que levam à infertilidade. Próprio orquite por cachumba, né? Às vezes síndromes, como síndrome de Klinefelter, etc. Ou seja, alterações genéticas que vão levar esse testículo a ser de menor tamanho. Então, essa questão no exame físico, a própria varicocele pode diminuir o testículo, inclusive de maneira assimétrica. Então, isso é super importante dentro do exame físico. A gente medir os testículos, seja através do orquímetro no próprio consultório, seja através de um exame como o ultrassom, por exemplo. É um indício importantíssimo. Durante o exame físico, você identificando um testículo de volume menor do que o habitual, já é indício que há algum problema e, consequentemente, pode ser a causa da infertilidade. A gente só precisa ir atrás da origem, saber qual foi o motivo de estar reduzido. Essa redução de volume, né? A minha experiência também
na reprodução, na parte de reprodução assistida, esses testículos pequenos, quando nós partimos para a biópsia testicular, geralmente os resultados não são bons. Né? Não. Geralmente mantém a zoospermia, né? Raramente a gente pega uma parada de maturação, que é alguma coisa que tem anos que eu não vejo, né? Mas o habitual, isso aí mas já está fibrosado, já tem umas consequências graves. Mas, Rosana, não desanima, procura uma assistência com o urologista para examinar e pedir uns exames básicos aí para responder sua pergunta com mais precisão, que realmente falar sem conhecer os detalhes do caso, os colegas realmente não conseguem. Deixa eu puxar aqui, ver se aparece. Questões relativas a outras causas, nós vamos responder diretamente, tá, gente? Naturalmente. Só vai policístico, não vamos por aqui. Olha, tem uma pergunta de Tarais Rodrigues, falando de espermatozoide com pouca motilidade. E eu tenho uma aqui de uma paciente que me falou que o marido dela tem 100% de espermatozoides mortos. Eu estou entendendo, isso aqui é muito comum. Eu acho que é mais a imotilidade. Tá? Ejacula aquela grande possibilidade e ninguém move. E isso aí está sendo interpretado com todos mortos. Mas o que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, eu acho que, mais uma vez, a repetição do espermograma é fundamental. Existem algumas situações que levam a isso de maneira transitória. Infecções, né, febre, uso de medicações. Eu já peguei paciente no consultório que fez o espermograma durante o uso do Anita, né? Nitroxamida. E a gente pode observar que, inclusive, o esperma fica muito amarelado, a urina fica amarelada e o esperma fica muito amarelado. E esse paciente veio com todos os espermatozoides mortos. Quando a gente repetiu o exame com 3 meses depois, não tinha nenhum tipo de alteração no espermograma. Então, é fundamental esse tipo de avaliação para ver se não tem algum fator envolvido nisso aí. É o básico, é o nosso beabá de início da consulta. Pode ser temporário, realmente a gente precisa 2 para confirmar, avaliar o fator de trabalho, se já teve tratamento para câncer, com uso de quimioterapia, radioterápico, uso de medicamento importante. Eu tenho pego muito paciente agora em tratamento com finasterida, dudasterida, por causa de queda de cabelo, e acaba modificando muito o nosso espermograma, até injetável também, mas que acaba tendo um pouco de absorção, é menor. Então a gente tem que fazer toda essa pesquisa para depois dar uma classificação, qual é o motivo. E toda vez que a gente faz essa pesquisa da interferência externa ou patológica, por exemplo, a parte de varicocele e tudo negativo, aí a gente classifica com o termo idiopático, que eu não sei se a gente esclareceu o pessoal, o idiopático é sem causa. A gente pesquisa tudo e não chega a uma causa determinante. E aí a gente pode classificar. E aí tentar ver se achar alguma coisa, tem que corrigi-lo hormonalmente, enfim, retirar o medicamento. E em causa idiopática, ver qual é a gravidade e indicar. Realmente para ir para uma fertilização, a maioria das vezes. Tá certo. Esclarecendo, então, um pouquinho mais aí para a audiência leiga, que idiopático, né, gente, é aquilo que a medicina investiga e não consegue apontar uma causa. Fala, é por isso. Não quer dizer necessariamente que não tem causa, né? Nós não conseguimos identificar a causa. 25% dos casais inférteis a gente rotula como esterilidade sem causa aparente. Não é porque não tem uma causa, é porque nós não conseguimos identificar. Eu tenho uma questão aqui de um casal aqui que teve um filho. É possível que no segundo filho agora está tentando e não consegue, ele pode ter um problema? Parece que é um caso secundário, né? Como é que é a posição sua? Exatamente. Então, a gente tem essa classificação aí da infertilidade como sendo infertilidade primária, que é aquela que o casal não tem filhos, e a infertilidade secundária.
Então, só agora esse casal vai experimentar um processo de investigação, porque, obviamente, no primeiro filho isso não aconteceu. E pode ser também só o dar tempo ao tempo, né? Como eu disse, a questão psicológica da ansiedade, ela também tem que ser levada em consideração. Então, é importante fazer a investigação? Sim, principalmente se já tem um ano tentando, sem nenhuma forma de contracepção. Temos que avaliar a questão do casal também, porque às vezes o casal nem junto não está morando, tem relações um pouco mais espaçadas, não são relações frequentes, enfim. Isso aí tem que entrar no nosso processo de avaliação. E depois que tiver um ano tentando da maneira adequada, eu acho que a gente precisa avaliar esse casal aí, que é um caso típico aí de infertilidade secundária. É fazer a avaliação do casal. Geralmente o que eu mais pego de infertilidade secundária é a varicocele, na parte masculina. Só que a gente não pode esquecer de avaliar a mulher. Ela pode estar agora com uma idade avançada. Não sei qual que foi a idade da primeira gestação, mas agora ela pode estar com 9 anos e aí começar a ter um fator feminino nesse caso e não masculino por causa da idade dela. Então também tem isso que avaliar. Nós aqui temos essas questões, praticamente abordamos tudo, né? Outra causa de infertilidade masculina, o que causa infertilidade masculina, isso aí é muito amplo, né? Nós já, na live hoje, já falamos algumas situações. A oligospermia sem causa aparente, específica, o que pode ser feito, nós voltamos a discutir. Os colegas falaram sobre a necessidade de avaliar caso a caso, para ver se existe uma possibilidade de um tratamento empírico ou específico. Mas é isso mesmo. Tem uma pessoa que pergunta aqui agora, só para concluir, gente, está dando 55 minutos de live, eu acho que já é o nosso limite. Mas a pergunta que é a Rosana, e falando sobre procurar andrologista ou urologista, se isso faz diferença. Na verdade, a andrologia é uma subespecialidade da urologia, né? Idealmente, todo urologista tem um treinamento em andrologia durante a sua residência médica. E, obviamente, quem se sente interessado nessa área vai complementando isso ao longo da sua vida. Tem residências médicas que têm mais ou menos andrologia. E eu acho que assim, é importante perguntar ou ter referências do profissional se ele está atendendo essa área, porque tem urologista que não gosta de mexer com andrologia. Mas todos nós, teoricamente, deveríamos ter uma formação em andrologia. É basicamente isso. Todo urologista tem na residência a formação e passa com a parte da andrologia. É claro, tem residências que não têm esse foco, porque também não é uma especialidade fácil de acabar atuando, principalmente na parte de infertilidade. E outros problemas da parte da andrologia, sim, mas da parte de fertilidade, nem tanto. E aquele que desperta o maior interesse acaba buscando uma subespecialização. Ele faz o que a gente chama de fellow e se aprofunda nesse assunto. Então, assim, todo urologista, desde que ele goste, ele sabe fazer um pouco a parte de andrologia. Mas tem aqueles que se aprofundaram mais. Que prefere, né? Tá. Então tá, gente, estamos encerrando aí. Tem mais uma pergunta sobre vasectomia, mas nós já abordamos essa questão. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, Walter. Bom, faça suas considerações finais aí, e se alguém tiver interesse em te procurar, como é que faz, onde você está atuando. Bom, eu queria agradecer de coração o convite, tá? Me senti muito honrado. Eu atendo no Hospital Nossa Senhora de Fátima, HNSF, em Patos de Minas. Obviamente, quando me foi feito o convite por você, não tinha como recusar, já que você e a Rúbia fazem parte da nossa história, da história da minha família. Então, assim, para quem não sabe, eu sou pai de trigêmeos, e esses trigêmeos foram através da Clínica Fértil. E a gente falou tanto em idiopatia aqui, que meu caso era idiopático. Mas, com a mão
né, abençoada de vocês dois. Hoje eu tenho meus trigêmeos com 7 anos, que são uma grande alegria da minha vida. E foi um prazer estar aqui conversando com vocês nessa hora, para a gente poder enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, tá? Grande abraço e podem contar comigo para uma próxima oportunidade. Tá bom. Ô, Walter, muito obrigado. Que Deus te ilumine, você, a Fabiana e o trio Parada Dura lá. Fico muito feliz. Eu acompanho eles aqui. Eu sei que eles estão no seu pé ali, acompanhando o dia a dia e tal. Muito interessante. Obrigado, viu, Walter? Um abraço. Um abraço para a Fabiana também. Ô, Alexandre, muito obrigado pela presença, meu amigo. Que Deus te ilumine. Obrigado a você, doutor. As considerações finais aí. Quero agradecer muito, você mesmo não conhecendo pessoalmente, mas foi quando eu cheguei aqui que eu não tinha uma referência de lugar para encaminhar meus pacientes, o pessoal foi indicando, e graças a Deus eu tenho indicado e tenho tido muito bom resultado. Uma pessoa que todo mundo admira e muito educado, só tem coisas boas o pessoal a falar. Então foi uma honra ter participado dessa live aqui. Atendo na cidade de Guanambi, Bahia, tá? Na Clínica Promed. Quem tiver interesse em procurar, no meu Instagram tem o link do WhatsApp da clínica, é só clicar que ela vai direcionar a clínica e eles passam mais informações de atendimento. Então, foi um prazer, foi ótimo estar participando e estar enriquecendo aí. Pode contar comigo quando precisar para discutir qualquer assunto. Obrigado a vocês dois, eu estou aqui à disposição também para o que for necessário, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos vocês que compareceram aí na live. Vou dizer que vou responder todas as perguntas colocadas aqui diretamente para os pacientes, ok? Não fica sem resposta. Durante a semana eu vou responder um por um. Muito obrigado a vocês, uma hora de programa muito divertido. Eu acho que valeu muito a pena. Para mim valeu demais, para a Rubia que está aqui do meu lado escondidinha, valeu também. E claramente para essa audiência que está aí. Parabéns, deixa eu falar. Parabéns, Walter. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz. Sou muito feliz com os trios. Fala com a Fabiana que eu acompanho, viu? Muito obrigado. Feliz também para o Alexandre. Se Deus quiser, logo estaremos aí em paz. Tá, ok. Comendo a pamonha. Ela chegou da esperando. academia, agora está toda chumbada, não quer aparecer. É. Mas valeu, viu, gente? Muito obrigado. Vamos interromper a transmissão aí. E que Deus dê uma boa noite para todo mundo. Tá bom? Prazer, Alexandre. Muito obrigado. Prazer. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.